A gente vê muita conversa fiada. A gente lida com empresas há muito tempo. Tem, tem muita coisa que é para inglês ver, infelizmente. Muita gente falando de inclusão, de pretos, do público LGBT, de PCDs, e o que você vê na prática, na maioria dos casos, são empresas que cumprem cotas obrigatórias. Legal. Bom, hoje o podcast está trazendo aqui pessoas aqui do meu relacionamento, queridos amigos, e o Marcelo Aidu, que é a grande estrela do dia, né? A gente vai fazer um podcast aqui sobre diversidade e integração de refugiados no Brasil, com você, né? Rodrigo Abreu e o Júlio, grande amigo meu também, né? Grato. E assim, curiosamente, eu vi que vocês dois são conselheiros do Instituto Ados. Eu não sabia quando eu chamei. Juro, eu não sabia. Marcelo é mestre em Ciências Sociais, fundador e diretor executivo do Instituto Ados, que há mais de 10 anos recebe, né, integra refugiados internacionais da cidade de São Paulo e busca valorizar a inserção social, econômica e cultural dos imigrantes. Rodrigo Abreu, empreendedor e investidor da área gráfica, educação e tecnologia. Faz parte do conselho, né, da ONG, lá do Ados. Também na cooperativa da Ugreen, que é da gestão de resíduos, apoia ONGs como Vida Corrida, que já teve aqui no nosso podcast, né? No Amor Se Doa, que é de doação de sangue, e Projeto AME, que é para síndrome de Down. E mentor e investidor anjo de startups como Tracto, Metzer e Framefy. Prazer estar com você aqui também, cara. Obrigado pelo convite. Além de tudo, é Big Boss da Alpha Graphics. Vamos lá. Júlio, grande amigo publicitário, gigante da área de comunicação e propaganda, fundou a Lavanderia, sua agência de publicidade que há 3 anos e meio segue com o slogan propaganda boa para todo mundo. Isso é demais, cara. Eu não esqueço desse slogan, eu falo para todo mundo. O Júlio trocou verbas milionárias de grandes agências, né, aqui do Brasil para criar e desenvolver campanhas quase ou totalmente sem verbas, para empresários que jamais teriam acesso ao nível de prestação de serviço das maiores agências de comunicação, levando resultados e valores para mais das diversas marcas e produtos. Hoje também é conselheiro do Ados. Prazer estar aqui, velho. Prazer é todo meu. Boa. É isso aí. Bom, queria agradecer a todos vocês pelo tempo. Eu acho que a gente vai trazer bastante conteúdo bacana para o nosso público. E este é o segundo episódio do podcast. Vamos lá. Queria que você falasse um pouquinho, vocês dissessem um pouco, que falar de inclusão e diversidade é uma obrigação das empresas hoje? O que vocês falam? Por favor. Uma obrigação de todos nós, né? A gente vê muita conversa fiada. A gente lida com empresas há muito tempo. Tem, tem muita coisa que é para inglês ver, infelizmente. Muita gente falando de inclusão, de pretos, do público LGBT, de PCDs, e o que você vê na prática, na maioria dos casos, são empresas que cumprem cotas obrigatórias. Quando é para trabalhar com algo que parta da vontade da própria empresa, são poucas que de fato têm feito algo positivo, algo relevante de fato. Trazendo para a temática do refúgio, isso fica ainda mais dramático. Assim. Pouquíssimas empresas, embora o Brasil já trabalhe com a temática, já receba refugiados aqui há mais de 4 décadas, né? A gente vê pouquíssimas empresas que de fato trabalham com a temática do refúgio, que empregam refugiados. Pouquíssimas fazem isso. Tá? Então é um assunto relevante que aos poucos a gente vem batalhando aí para que a temática do refúgio também possa estar no meio desse bojo de ESG, de diversidade, enfim, que eles façam parte disso. É um assunto relevante, fundamental, mas ainda há muito de eu faço na teoria, mas na prática ainda tem muito a ser feito. Eu creio que essa conexão que ele faz com o ESG está ligada ao que a gente chama de greenwash, que é quando muitas vezes o marketing está acima do propósito.
E aí você fala muito e faz pouco. E quando fala de diversidade, Walter, e aí é importante colocar que diversidade, se nós tivermos maturidade, é soma. Eu só aprendo se vocês forem diferentes de mim. E a diversidade traz isso. E muitos outros estudos mostram que empresas que investem em diversidade, elas lucram mais, elas vendem mais e lucram mais. Agora, tem que um ponto de cuidado que tem que ter com esse assunto é quando você fala de inclusão ou diversidade, mas que onde a inclusão muitas vezes exclui, porque a diversidade é extremamente ampla. Então, quando você fala de gêneros, você fala de raça, você fala de religião, você fala de etnias, você fala de pessoas com deficiências das mais variadas possíveis. Então, eu costumo dizer assim, eu fico muito de olho nessa questão do quanto se fala e o quanto se faz na prática. Mas acho que, eu entendo hoje que absolutamente, não é só necessário, é quase que obrigatório para a sobrevivência de uma empresa. Justamente. Olha, meus caros, eu não sei. O que eu sempre entendi, por onde eu passei, eu prego. Eu não vejo a condição, o gênero de cada um. Eu vejo o talento e o caráter. Tecnicamente é apto. O cara é de bem. Se ele tem pouca cultura, eu invisto nele. Se ele tem um credo, uma religião, o que for, é o problema dele. É o que eu brinco, né? Suas pregas, suas regras. Cada um faz o que sabe que lhe faz bem. Quem sou eu para julgar? Eu preciso do quê? De um profissional. Né? Eu era vice-presidente da terceira maior agência com 30 anos. Eu preciso do quê? De um profissional que atenda às necessidades da minha empresa, dos meus clientes, e ponto. E que gere um clima inspirador para todos. Mas o que importa? Sabe, eu acho um absurdo. Eu, assim, até me dá um pouco de pesar, porque assim, todos os projetos que eu desenho para refugiados de guerra, ninguém quis fazer. Ninguém se interessou. Negócio, eu não entendo. Como que você não estende a mão para alguém? Só que hoje, com essa quebradeira toda, o que eu tenho feito para implementar projetos sociais? O ganha-ganha. Eu tenho que trabalhar muito mais para ter uma ideia muito melhor, para ter uma plataforma de negócio onde o cara ganha. Aí ele se interessa. Aí começa a me ouvir. Aí começa, mas não é por credo. Eu não sei, eu sou católico. Deus mexeu com a minha vida faz muito tempo. Ele me disse que você é meu irmão, você é meu irmão, você é meu irmão. Ela é minha irmã e todos nós somos irmãos. E eu acreditei nesse negócio. Se seu irmão tem muleta, seu irmão tem cadeira de rodas, seu irmão... O que importa? É amor. Eu acho que o que falta é amor. Me desculpe, se o Pelé fosse branco, ele jogaria menos futebol? Se o Jacques Chan não fosse oriental, as décadas de estudo de artes marciais não seriam tão efetivas? Por um grande shopping, sabe aqueles caras que ficam dando informação, andando para lá e para cá? Falei, irmãos, vamos transformar, não mandar todo mundo embora, mas na medida que vai saindo um outro, põe um cadeirante. O que você precisa de uma empresa? Não um cara que põe a bunda na cadeira e faça a obrigação. O cara já está com a bunda na cadeira. O cara será eternamente grato a você que você gerou uma possibilidade. Põe os caras de rodinhas andando pelo shopping. No lugar de fazer os pelegos andar com aquele sapato horroroso que deve doer o pé no final do dia. Não. Então, o que eu acho é que a gente tem que ser muito mais criativo, gerar soluções de negócio para convencer as pessoas do que elas deveriam fazer naturalmente. Enfim. E o que fez você, Júlio, querer sair daqueles ambientes que você trabalhava, gerando resultado para grandes empresas com cifras enormes, né? Buscar alguma coisa com esse propósito? Então, irmão, o que acontece? Eu comecei na propaganda com 15 anos. Eu comecei lá de baixo. Então eu sei e aprendi de boy de estúdio, que era o que tinha na época, até vice-presidente. Então eu comecei a entender todas as etapas de uma grande empresa, como funcionava.
Na medida que eu comecei a dar palestra muito cedo, porque eu comecei a ter êxito na profissão muito cedo, com 21 anos eu já era novo talento da propaganda e tudo mais, eu comecei a dar palestra muito cedo. E eram recorrentes as perguntas, por que propaganda é coisa de rico? Eu que preciso crescer, não tenho acesso a você, a um profissional amigo teu, um companheiro seu de trabalho. Eu sempre tinha um texto, mas eu não tinha uma solução. Então, nessa época que eu fui vice-presidente também muito cedo, eu desenhei um modelo de negócio. Uma inteligência de operação que diminuía não só uma inteligência de produção e de investimentos, não só diminuía o prazo para entrega, como aumentava a qualidade e a acessibilidade. E aí eu falei, bom, estabeleci como meta que aos 50 anos eu montaria essa empresa. Só que esse meu discurso, para não parecer utopia, eu tinha que estar embasado em alguma coisa muito importante. Então o que eu fiz? Montei um plano de carreira para ter o reconhecimento público, para que eu não virasse, o meu propósito não virasse um discurso utópico. Então eu fui trabalhar com o número 1 do mundo. Fui ter uma experiência de gestão numa agência com mais de 400 profissionais, gerindo essa equipe toda. Fui ganhar prêmios, fui ganhar repercussão internacional. Me preparei loucamente para poder levar toda essa qualidade, essa inteligência, essa efetividade para os pequenos e médios empresários poderem colocar a cabeça para fora, respirar e gerar empregos nas suas comunidades. Então eu trabalho com grandes, com médios, com pequenos empresários. Dou aula, dou coaching, dou palestra para o Brasil, para fora do Brasil. Então isso é a lavanderia. Isso é a minha plataforma de negócio, que é o ganha-ganha. É o ganha-ganha. Propaganda boa para todo mundo. Então eu estou escrevendo um livro, podcast, cursos EAD, palestras, coaching, aulas. Né? Sexta-feira retrasada eu dei uma palestra na Escola Superior de Propaganda e Marketing. Irmão, um jovenzinho, bonito, me abraçou e falou, cara, você me emocionou, você mudou minha vida. E me esfregava as costas enquanto me abraçava. Todos eles já entraram em contato. A Unicamp manda micro-ônibus para minha casa. Eu recebo 25, 30 alunos, eles passam a tarde comigo. Falando de comunicação, falando de Deus, falando de valores, de ética, de medos. Né? Porque eu fui preparado para ser um alto executivo. Ninguém me falou sobre as minhas frustrações, como eu lidar com elas, ninguém me falou sobre os medos, ninguém me falou sobre nada, só sobre o trampo. Eu sofri com isso. Imagina, dos 15 aos 54, você viver todas as suas transformações dentro de um espaço de escritório. É uma loucura. Todo mundo presencia aquilo, né? Então eu procuro, é o que eu brinco, né? A lavanderia não é um degrau para o mercado de trabalho, é uma suave rampinha. E eu me coloco abaixo de todos, não para puxar ninguém para cima, para ajudá-los a subir. Eu faço escadinha. Isso que eu acho que a gente precisa. Desenvolver, como vocês desenvolvem, soluções para que possa esse conteúdo maravilhoso, a palavra, ser difundida. Vocês são difusores da boa palavra, da boa nova, da arte, do conteúdo. E é isso que eu procuro fazer. Eu me sinto aquele sabiazinho apagando o incêndio da floresta. Vou apagar o incêndio? Não vou. Mas eu estou fazendo a minha parte. Isso me dá horas de sono muito tranquilas e um coração feliz. Tá falando bobagem? Não, é isso mesmo. Como é que você vê, Rodrigo, na ABF? Você está no marketing da ABF, né? Você é diretor de marketing lá, você está em contato com mais de 500 marcas de franquias no Brasil. Como é que você vê as iniciativas, né, de todas essas marcas indo nesse movimento do ESG, né, de tudo isso daí? Como é que você está falando? Lá na ABF, que é a Associação Brasileira de Franchising, além de diretor de marketing, eu sou coordenador da comissão de ESG. Então, meu dia a dia tem contato com isso. Desculpa. Não, e são, lá o mundo do franchising são 3.000 franqueadores hoje. Né? Então, e a beleza do franchise, quando pensa no ESG, primeiro que
o franchising é uma indústria, vamos chamar assim, ela é transversal. Ela atua absolutamente em todos os segmentos têm franchising, todos os tamanhos de empresas têm franchising, não são só apenas as grandes franqueadoras que a gente conhece, ou as reconhecidas como a Alpha Graphics Franchise, você tem aquele home-based, o empreendedor solitário que trabalha em casa, ele é um franqueado muitas vezes. E o franchising hoje, de diversas formas, ele está presente em mais de 5 mil municípios no Brasil. Ou seja, a gente está bem espalhado. O ESG vem crescendo muito. A preocupação. Várias razões. Ou várias etapas. Uma é que primeiro começa a se falar formalmente nas grandes indústrias, mas que passam para os franqueados as suas experiências, o que estão fazendo, quais são as diretrizes, mas a beleza do franchising está com o que acontece na ponta. Quando eu falo de 5 mil franquias, né, de 3 mil franqueadas, 5 mil cidades, mais de 170 mil unidades franqueadas, o legal é entender o que está acontecendo em cada uma dessas cidades. Então, o SG, o que ele vai transformar é uma formalização de muita coisa que já acontece. Muitas dessas empresas, desses franqueados, já fazem ações, seja de impacto social, de ambiental, mesmo de uma governança corporativa, mas não sabem que fazem. A partir do momento que lá na ABF, junto com os franqueadores, a gente começa a planilhar isso, a conhecer, a entender, você vai criando uma energia positiva de troca de ideias e de conhecimento, que amanhã você está sendo absolutamente inspirado por o que uma rede de lavanderia, fazendo uma analogia ao seu negócio, faz muito bem feito, porque a rede de lavanderia mexe com, por exemplo, com químicos. A gente mexe com químicos. Como trabalhar isso? A gente pode aprender com uma rede que mexe com carne, como ser sustentável, mexendo com isso, com a agropecuária e assim por diante. Então, não só o que acontece nas franqueadoras, mas, de novo, a beleza vem do que acontece no ecossistema todo. Franqueadores, franqueados, fornecedores, consultores e toda a turma que está envolvida. Ou seja, o franchising é uma das melhores formas de se espalhar qualquer boa ideia, qualquer boa iniciativa. O franchising rapidamente vai para todas as pessoas. E aí estamos falando em milhões e milhões de colaboradores que trabalham no sistema de franchising. E aí você, Júlio, imagina a quantidade de ações que são feitas lá na ponta, não pela cidade, mas pelas pessoas, pelos colaboradores da cidade, e a gente poder retroalimentar e aprender o que está acontecendo por cada uma dessas pessoas. Então o assunto vem crescendo e vem ganhando importância e cada vez mais sendo, vamos imaginar, aprendido do como se faz, a importância do QSG, como se faz e como se mede. Então, é um assunto que eu absolutamente sou apaixonado e estou muito feliz de estar coordenando essa comissão atualmente lá. Que legal, cara. E o legal é que para essa parte que, né, toca o teu dia a dia, por dentro. depois a gente vai contar como é que a gente já trabalha essas questões de ESG há décadas já, na Alpha Graphics, que a gente nem sabia que ia um dia parar nessa sigla, né? Sabe por quê? Porque a gente faz de forma natural e o nosso propósito está acima do marketing. Sim. Então, por isso que agora a gente tem que se beneficiar disso, perdão só cortar, Imagina. mas porque essa parte é importante, que faz parte da conexão com a minha primeira resposta. A gente, na verdade, se aproveitou pouco do que a gente fez, até muito não para promover só essa marca, mas para incentivar o mercado, porque a gente faz de forma natural. O propósito primeiro nasce. Contar como eu cheguei nele depois, como a gente se envolve, e talvez poderia ter exponenciado mais a marca Alpha Graphics, mas a gente simplesmente faz. Depois a gente fala. É verdade. Marcelo, o maior desafio para mim, pelo menos que não estou no seu dia a dia, né? Eu vejo, e eu já tive uma pessoa contratada através do Instituto ADOS, isso em 2017. Eu já tive 2 pessoas que trabalharam lá na Alpha Graphics que vieram do ADOS, né? E aí, a gente pode dizer que o maior desafio a integrar o migrante é empregá-lo? Bom, vamos lá. Eu acredito que não.
gente tem uma questão anterior aí. O grande desafio dos imigrantes no Brasil é aceitação. Tá? Quando você fala de refúgio, e diferente de quando você lida com imigrantes econômicos, o país que recebe essas pessoas precisa ter políticas de integração local. Isso é fundamental. Isso está na lei, tá? Há uma convenção da ONU de 1951 e o Brasil tem uma lei específica que data de junho de 1997, que é a Lei 9474, que diz que, ao receber pessoas em busca de refúgio, eu preciso ter políticas públicas estruturadas para uma efetiva integração local desse pessoal. Acho que o grande problema no Brasil parte de preconceitos, de estereótipos que se tem em relação a esse pessoal. Fala-se muito do Brasil como um país que é acolhedor, que recebe bem a tudo e a todos, né? Eu aprendi desde muito cedo, lido com o tema do refúgio desde 2006. Acho que a gente é um país bastante hostil, de maneira geral, a essas pessoas. Embora estejamos ainda de portas abertas para a entrada deles, uma vez dentro, muito pouco é feito, tá? É muito comum a gente ler, ouvir diretamente, inclusive dentro de empresas, tá? Associações como africanos são traficantes de droga, cuidado. Né? Ou que garantias vocês nos dão que ao contratar um africano eu não estou colocando um traficante de drogas dentro da empresa? Que garantias que vocês nos dão que ao contratar alguém do Oriente Médio eu não estou colocando um terrorista dentro da empresa? Então, há muita falta de informação. E essa falta de informação gera preconceitos, gera estereótipos. Eu acho que esse é o grande desafio. A empregabilidade é uma decorrência disso, né? Não à toa, o nosso primeiro passo dentro das empresas é fazer ações de sensibilização. A gente se reúne com gestores de RH, com pessoal de diversidade, com empresários, para falar sobre o tema. Tá? Além de dúvidas comuns, como essas pessoas têm documentação ou não, pode ter conta em banco, tem residência fixa, coisas básicas, mas tem questões muito mais complexas, frutos desses estereótipos. Tá? Só pegando um ponto da fala do Rodrigo e do Júlio, eu acho que as empresas têm que nascer responsáveis. Eu acho que isso é uma obrigação de todo mundo. Não precisa ter políticas que instiguem você a fazer o bem para o próximo. Eu acho que isso tem que ser natural. Eu já criei algo pensando no social, não só para ganhar dinheiro. Eu acho que isso tem que ser parte desse processo. Tá? E eu trago, em relação a isso, um paralelo de por que a gente vê com bons olhos a vinda de um norte-americano, de um europeu de uma forma geral, e nós não vemos com bons olhos a vinda de um africano, de um haitiano, de um latino. Por quê? Essas pessoas são menos capazes, né? Então, assim, eu acho que esse é o grande problema. E, a partir daí, a gente vai conseguir desenvolver ações que, de fato, integrem essas pessoas. E aí a questão de inclusão no mercado de trabalho está nesse processo. A gente acha isso porque a primeira coisa que a pessoa imagina, né, que o refugiado vai precisar é ter renda, né? E aí o cara acaba precisando chegar aqui rapidamente e achar um emprego para trabalhar. Eu acho que antes disso tem muita coisa. Sabe que tem uma curiosidade, o Marcelo pode explorar mais isso, mas quando a gente pergunta para as pessoas de que países vêm refugiados, as pessoas reconhecem talvez 5, 6 países, e os países que estão geralmente numa onda de refúgio, como teve a Síria, depois a Venezuela, agora uma Ucrânia, mas no ADOS nós já atendemos pessoas de mais de 70 nacionalidades diferentes. Países que muitas vezes a gente não sequer ouviu falar. E quando chega o refugiado, outra parte importante, quando a gente pensa no renda, a primeira questão, a gente muitas vezes tem a imagem de que todos os refugiados que chegam com problemas financeiros.
E muitos chegam com capital para investir, para ser empreendedor, muitos chegam com diplomas, com carreiras maravilhosas e altamente capacitados no país e que simplesmente, por uma pena, o diploma não é válido para trabalho. Então, acho que faz parte, né, Marcelo, de que a gente tem inúmeras, infinitas, 70 nacionalidades já aqui no Brasil, mas gente de altamente capaz para fazer parte de qualquer uma das nossas empresas. E o que que aproximou vocês dois, né, do Instituto? O que que despertou esse interesse, a curiosidade? O que que ligou vocês dois ao Marcelo? Olha, posso? Eu estudo muito e assuntos diversos. Muitos deles não me dão assuntos com ninguém. Mas eu tenho um livro sobre refugiados de guerra da África. Um livro lindo, enorme, belíssimamente impresso. E aquilo começou a mexer com a minha cabeça. Eu, em 2001, fui chamado pelo ministro dos Direitos Humanos, então o Dr. Nilmário Miranda, para fazer uma campanha contra a escravidão no Brasil e liderar a campanha, a implementação do projeto contra a escravidão no país. O projeto foi um sucesso. Aí fui chamado para fazer uma exposição no Congresso Nacional. Fiquei louco com o assunto. Mergulhei fundo, como eu faço em todos os meus projetos. Mergulhei fundo. Eu era vice-presidente da terceira maior empresa do Brasil de comunicação. Mas, irmão, não tive dúvida. Me demiti e fui ser voluntário na OIT Internacional. Fui morar em Brasília 7 meses e de lá eu fui para a Polícia Federal, os fiscais do trabalho, para as fazendas, libertar escravos. Era um comboio de 4 carros, lotado de agentes e fiscais do trabalho, promotor da República e tudo mais, armados até os dentes, derrubando porteira de fazenda e libertando os caras que estavam presos com guardas armados. E isso mexeu com a minha cabeça de tal forma que eu comecei a trabalhar parte de mim, porque eu precisava atender os meus clientes, parte de mim, porque eu precisava atender a minha alma. E a minha alma ficou ligada nisso. E aí eu comecei a fazer o quê? Eu entendi o quê? Esperar o coração das pessoas, esquece. Eu tenho que botar dinheiro no bolso delas. E aí eu comecei a me especializar, a trabalhar, a pesquisar, a estudar incansavelmente de como eu posso gerar recursos através de uma ideia, através de uma permuta do que você tem a oferecer, que não onere a operação do cara e gere imagem e gere resultado de negócio. E aí eu tomei a liberdade de fui até o Ados, depois ele foi à minha casa, almoçou com a nossa família, né? Ele é membro da família, só que aí entrou a pandemia. E aí os projetos, obviamente, pelo menos dentro da minha especialidade, foram os primeiros a serem cortados. Só que hoje, o que eu aprendi com esses anos todos, né, de estudo? Como fazer o que você faz e o que você faz virar negócio. E o cara ganhar também. E isso eu tenho a oferecer hoje. E com essa retomada dos negócios, retomada da economia, os contatos estão começando a renascer, a emergir das águas profundas. Sabe? Eu acho que nós temos que mostrar para as pessoas, eu como profissional de comunicação, e meu credo, não é nenhuma verdade absoluta, é só o que eu acredito no meu coração, e trabalho a minha mente para que siga, nós temos que mostrar para as pessoas que fazer o bem faz bem. Eu acho que muito se fala, muito se pede, mas pouco se oferece. Não é o que... Eu não quero bater na porta do cara e pedir um negócio para ele. Eu quero bater na porta do cara e te mostrar a solução... Pode falar palavrão? Lógico. A solução foda pra caralho que eu tô oferecendo aqui, que este cara vai ganhar seguidores, tudo hoje é imagem. Uma coisa que eu aprendi na campanha contra a escravidão, imagina, no primeiro ano só, não tinha internet, nós estamos falando de 2001, 2002, não me lembro, não tinha internet, você tinha o quê? Rede Globo, você tinha jornais, você tinha essas coisas. Irmão, o assunto cresceu na mídia em 1900%. Mais de 21 milhões de reais em doação. E nós libertamos dezenas de milhares de escravos. Nós, porque eu sou parte do projeto, não fui eu.
Eu ia lá como espectador e como mentor da campanha e implementador do projeto de comunicação. Então, eu acho que hoje, mais do que nunca, ser empresário no Brasil é coisa de guerreiro. Vamos lembrar. O cara fica com um olho na economia, um olho na autonomia e não dorme mais. Eu acho que nós temos que aliar o propósito de coração, de alma e propósitos humanos ao propósito de negócio e fazer disso uma coisa só. Não é ganhar dinheiro para ajudar os outros, é como eu ganho dinheiro ajudando os outros. Que é o que tá, esse é o grande milagre na minha cabeça. É a grande chavinha que tem que virar. Com campanhas milionárias, eu tenho o título de mais premiado do mundo, campanha global da Bayer, 3 vezes campanha global da Havaianas, maior nota já dada pela Nestlé em toda a sua existência para uma agência de propaganda. Como operação low cost, onde o cara paga isso por mês para ser acessível, e não é porque é barato, é porque tem uma inteligência por trás. Não faço nada barato. Não tem barato, mas tem um pensar diferente. Eu desenvolvi isso. Demorei 39 anos na minha profissão para desenvolver esse negócio. Último projeto, para uma companhia global que fatura 9,7 bi de euro. Eu consegui, num projeto low cost, onde não custa R$100 um material maravilhoso, enfim, um baita trabalho, consegui ser referência global da companhia. Então basta querer. Basta unir cabeças, corações, para a gente promover essa transformação, meu Deus do céu. Daqui a pouco está todo mundo integrado. E vai parecer que sempre foi assim. Mas para isso tem que ter os desbravadores. Que fazem além da sua possibilidade, além da sua capacidade, para implementar algo que seja bom para todos. Enfim, é o que eu acho. Mas é só o que eu acho. E o que eu faço, eu dedico a minha vida inteira. Mas é muito bom isso, né? É alguém que chegou lá, teve lá em cima e falou assim, não, agora eu vou... Irmão, posso falar? Eu recebi uma ligação de um general. Meu Deus, o SPC agora tá acionando os generais para cobrar, né? Eu brinquei com a minha esposa. Desculpa, até babei. Esse tic-tac aqui me faz babar. O fato é, o senhor está convocado a comparecer dia 29 de novembro no Forte de Copacabana, onde o senhor será homenageado. Tá bom, vou, né? O general falou, obedeço minha esposa, não vou obedecer um general. Fui, irmão, recebi uma comenda. Uma medalha desse tamanho. Por ser um dos brasileiros entre civis e militares que, dentro do seu ofício, ajuda a produzir um país melhor. Do que é feita a vida, senão de histórias bonitas e realizações? Fazer o bem, faz bem. É. Né? Bom. Poxa, eu Lógico. tenho 562 prêmios. Esse, para mim, é o mais importante. Esse, para mim, é o que dá valor, é um divisor de águas na minha existência. Você pode defender grandes empresas. Eu sempre fui um gerador de empregos e sempre tive foco nisso. Só que eu gero empregos aqui, eu gero empregos aqui, eu gero empregos aqui, eu gero empregos aqui, eu gero empregos aqui. Qual é a ideia acessível para essa rede de franquia? O que nós vamos fazer para este cara que ele possa perpetuar a marca dele e gerar empregos? Que ideia é essa que engloba isso? A construção civil precisa de mais profissionais, está deficitária. Cadê o curso que prepara esse cara? É pensar, é reunir, é juntar. Se a pandemia prejudicou as minhas obras sociais, irmão, ela acelerou o sentimento de humanidade em todo mundo. Essa é a hora. Tá todo mundo com o coração fofinho. E não tem mais nada a fazer senão reconstruir. Por isso que eu acho tão valoroso um momento como esse. Onde um fala para o outro, um sonho que se sonha sozinho é só um sonho. Quando você sonha a dois, é uma realidade. É bonito demais, irmão. Cara, sabe o que é de manhã?
A Polícia Federal com fuzil e metralhadora derrubando o portão, deitando caras no chão, libertando. Só em um dia foram 75 pessoas. Uma criança de 5 anos que tinha tanta picada de pernilongo, que era picada em cima de picada. Ele parecia aquele personagem dos Quatro Fantásticos, o Coisa. De tanta crosta de picada. À noite, esses caras estavam com documento preparado pelos fiscais do trabalho, fazendo um trabalho excelentíssimo. Fora que são pessoas divertidíssimas e agradabilíssimas. Com o dinheiro no bolso, de banho tomado, arrumadinhos numa pousada, e no dia seguinte, pela manhã, uma escolta da Polícia Federal os levou até a rodoviária para os seus locais de origem. Irmão, isso a comunicação faz. Isso a união e boas mentes e bons corações promovem. O que este homem faz, o que este homem faz, o que você está promovendo e o que eu aprendo com vocês, só pode gerar coisas muito boas. Mas o que eu acho mesmo é a gente tem que criar, para ter essa cultura, soluções de negócio que incorporem essa necessidade humana. E você, Rodrigo, o que te levou até o Agros? E aproveitando a pergunta, também queria saber o seguinte: aonde você trafega, falando sobre ESG, o assunto de refugiados entre os outros assuntos é o que menos aparece? Bom, primeiro, o meu interesse começa pelas nossas origens. Quando você pega o Brasil, ele possivelmente vem de alguma família que recomeçou a vida em algum lugar. Eu venho de família que recomeçou a vida aqui no Brasil. Você vem de família que recomeçou a vida aqui ou deu continuidade. Se a gente buscar isso na história dos brasileiros, a origem é de pessoas que vieram recomeçar. E, curiosamente, eu numa viagem para a nossa feira Drupa, lá na Alemanha, em 2016, naquele momento, eu falo, aí Deus sim me colocou do lado de um cara num trem que era um dos melhores, ou mais reconhecidos professores do tema de refugiado. A gente estava no auge da guerra da Síria, uma imagem terrível que vinha na minha cabeça daquela criança na praia, e aquilo me batia, porque eu estava com o filho exatamente do Fernando, com aquela idade daquele menino, e Deus me coloca do lado e começa a explicar o trabalho dele, do que ele fazia na área de educação, que a Alemanha é um dos que mais recebe, reconhece e educa refugiados. E eu, juntando tudo isso e pensando, quando ele me falou do desafio de uma pessoa ir para um lugar que muitas vezes ele não escolheu, né, foi obrigado a ir para lá e recomeçar a vida, naquele momento eu falei, a hora que eu voltar ao Brasil, a primeira coisa que eu vou falar é encontrar quem trabalha com isso, quais são as pessoas sérias envolvidas e vou me conectar. Lá da Alemanha mesmo, já achei o Marcelo, já mandei um e-mail para ele, prontamente respondido, e quando voltei, é impossível não se apaixonar pelo Agros, é impossível não se apaixonar pela bondade do Marcelo, pelo trabalho que ele faz. E aí eu falei, bom, vamos se juntar. A partir daí aí o Marcelo, no final de 2016, começo de 2017, me convidou ali para o conselho no dia a dia. E eu me recordo a primeira vez que eu fui ao Agros e estava tendo aula de português e de cultura brasileira para as pessoas. Porque uma coisa, e aí até conectado com o que o Marcelo falou antes, uma coisa é você chegar no Brasil com dinheiro, chegar com uma cultura muito próxima, chegar um branco, chega no Brasil. A gente dando os professores ali, os voluntários, dando aula de cultura e português para pessoas que vinham de lugares que a gente não conhecia e que sofrem discriminação racial, que não tem uma adaptação rápida à cultura, aquilo, na hora eu falei, é aqui que eu quero estar. Então o interesse vem na origem, depois no desafio do recomeço. Recomeçar é difícil. Recomeçar com mais desafios é muito mais difícil. E aí eu comecei a participar mais no dia a dia. O refúgio está no dia a dia da discussão de franquias. Eu não digo que é mais difícil ou menos difícil do que as outras.
Quando você pensa no setor de franquias, aliás, o acolhimento de refugiados em redes de alimentação, refugiados na construção civil, é grande. Então, eu vejo assim, é questão muito mais da quebra da barreira, do preconceito, da educação e fazer essa conexão. Então, o tema de refúgio vem ganhando não só na empregabilidade, mas vem ganhando também importância na questão do empreendedorismo. De novo, também mostrando que o franchising é possível você fazer investimento para um negócio pequeno que começa em casa. Então, assim, quem não consegue emprego vai naturalmente para o empreendedorismo de necessidade. A pessoa precisa gerar renda. Uhum. Se ela não conseguir emprego, ela vai empreender por necessidade, não por oportunidade, como muitos de nós fizemos. Como ele fez, como você fez, como eu fiz, como o Marcelo faz com o Adson. Aí a gente aí o franchising torna-se uma ótima opção, um ótimo assunto, porque ele traz a educação, ele capacita as pessoas e aí ele ajuda o franqueado a desenvolver. Então, o tema de refúgio vem ganhando espaço, como outras causas. Aliás, na nossa comissão de ESG, aí eu complemento a resposta, a gente tem muito claro uma tese lá de que a gente não julga causas. Todas as causas são bem-vindas. Todas as causas. Então, como a gente faz apoio de empregabilidade para jovens com síndrome de Down, tem espaço para eles. Como tem de pessoas com deficiência, tem espaço para eles. Como de refúgio, tem espaço para eles. Então, e a gente não julga a causa se a pessoa faz uma causa, por exemplo, uma das instituições que a gente apoia também na BF, um Amigos do Bem, que ajuda a população carente, extrema pobreza no Nordeste do Brasil, arrecada alimentos, leva para lá. É maravilhoso. É uma causa que tem que ser defendida. Então, a gente não filtra causas. Todas são importantes. Todas as causas são importantes. Até aquelas que muitas vezes a gente desmerece, muitas vezes Então, eu digo assim, gente, importante é alguém estar fazendo alguma coisa. Se você quiser cuidar de boto cor-de-rosa, vai com Deus, faça. Se você quiser cuidar de abelhas selvagens, faça. Se quiser cuidar de faça. Então, não julgue causas. Tem causa para criança, tem causa para empreendedorismo, causa para educação, causa para o que você quiser. Não se envolve em alguma. E isso é a beleza, de novo, do franchising, que ele consegue navegar em todas as causas. Que legal. Walter, se você me permite pegar um gancho do que foi dito pelo Rodrigo, antes só um passo atrás, tá? Não sei se isso tá claro. Não estou confundindo a principal demanda dos refugiados com o principal desafio, tá? Acho que a principal demanda deles é por emprego, sem sombra de dúvidas. O quanto antes esse pessoal precisa gerar renda, tá? Então, em termos de demanda, sem sombra de dúvidas. Agora, o principal desafio para se chegar a uma integração, aí sim a gente está falando da falta de informação, de preconceitos, estereótipos. Dito isso, o Rodrigo falou da questão de que as empresas, principalmente nessa rede de franchising, têm contratado muita gente para a área da construção civil, redes de hotéis, restaurantes, enfim. Eu queria pegar esse ponto para dizer que tem muita gente extremamente qualificada vindo ao Brasil, na condição de refugiado. As pessoas têm que compreender que refugiado é uma situação passageira, né? A pessoa não nasce refugiado, um carimbo de refugiado. Refugiado é uma condição, é uma situação que é transitória, né? Uma vez que o conflito que está no meu país ele deixe de existir, eu tenho a liberdade de voltar ao meu país de origem, né? Eu conheço muitos médicos, engenheiros, contadores, advogados, professores, gente assim que fala 3, 4 idiomas, coloca qualquer um de nós no chinelo, extremamente qualificado. Só que grande parte dessas pessoas vão trabalhar na construção civil, trabalhos gerais. Eu acho que esse é um ponto que tem que ser visto dentro das empresas, dentro dessas ações de ESG. Não é só empregar, mas é valorizar os conhecimentos que essas pessoas trazem. Só queria
pegar esse ponto, que eu acho que isso é fundamental. Como que você vê, Marcelo, que tem pessoas que, como o Rodrigo, como o Júlio, se interessaram em ajudar o ADOS e participar? Como que, se você pudesse, tipo, a lâmpada do Aladim aqui, o que é que você sente, o que que você pediria para ou executivos ou empresários? Qual é a maneira que o cara teria de ajudar mais rapidamente e mais eficientemente o ADOS? Se não for com recurso, né? Bom, vamos lá. Primeiro, acho que é importante salientar isso novamente. A responsabilidade legal por esse processo é do governo. Legalmente, a responsabilidade é do governo. Tá? Mas, na prática, o que nós vemos na letra fria da lei, o Brasil é tido como uma referência global. A lei brasileira para refúgio é maravilhosa. Na lei, na prática, vai até a página 2 e olhe lá. Né? O grosso do trabalho voltado à integração local, e aí eu estou falando de moradia, estou falando de emprego, estou falando de aula de português, estou falando de cultura. O grosso disso está a cargo, historicamente, nas mãos de organizações não governamentais. Sempre esteve. O governo sempre terceirizou esse papel. A questão é, o terceirizar, ok, mas que dê condições para que aqueles que terceirizaram isso possam trabalhar. E isso não é feito. Então, as organizações, elas têm que assumir para si essa responsabilidade, que o governo simplesmente diz que eu faço, mas na prática cuida da documentação e da proteção. O restante, você vê ações ali em conta-gotas sendo feitas. Tá? E aí a gente chega em ter que mobilizar a sociedade civil e o empresariado. Então, as empresas têm um papel hoje fundamental nesse processo, não só de empregar refugiados. Então, acho que esse é um ponto fundamental. Tá? Se tiver empresários nos ouvindo, olhem com carinho para essas pessoas. Não é um ato de caridade, é um ato de oportunidade. Tem muita gente extremamente qualificada aqui. Extremamente qualificada. Então, assim, as pessoas tendem a olhar para o refúgio como um bando de pobres coitados. É um erro básico. Tem muita gente extremamente qualificada. Não tem gente no Brasil que fala inglês. Tá cheio aí entre eles. Entre os sírios, os afegãos, todos falam inglês muito bem. Não tem gente que fala espanhol. Venezuelanos, colombianos, tem de monte aí. Marcelo, divide, não sei se o Walter conhece, as pessoas que estão assistindo conhecem, divide um pouco sobre nossa rede de idiomas, o trabalho que é feito, que é uma mistura de emprego com empreendedorismo. Mas conta essa ideia maravilhosa que você teve o sucesso que tá. Não, eu já ia chegar lá com, assim, como possibilidades de apoio, né? Eu posso citar nome de parceiro, de empresa e tal. Aqui é livre, meu. Palavrão. Ok. Não, palavrão pode, eu também. Nossa, aqui pode falar o que quiser, sem filtro. Ok. Assim, dinheiro, claro, é a base. Sem dinheiro a gente não trabalha. A gente tem que pagar aluguel, condomínio, pessoal. Então, assim, ter dinheiro faz parte. Né? Tem empresas que nos apoiam com doação de produtos. Alpha Graphics é uma delas. Tem empresas que a Faber-Castell é outra, tem empresas que nos ajudam com prestação de serviços, a Pinheiro Neto é uma delas, a Edelman é outra, que é uma empresa de comunicação, faz toda a parte de assessoria de imprensa para o lado sem nenhum custo. Né? A Pinheiro Neto, advogados, toda a parte jurídica nossa, eles fazem pro bono. Então, isso para nós é fundamental. Contratar refugiados, né? As pessoas precisam gerar renda, ter renda. Voluntariado corporativo, então mobilizar os colaboradores para que não só a empresa institucionalmente faça algo, mas para que a equipe se envolva. Isso é muito legal. Aí a gente tem uma série de ações sendo feitas nesse sentido. Empresas que contratam, o ADOS tem há 7 anos, pegando esse gancho do que o Rodrigo falou, há 7 anos a gente criou um negócio social que é uma escola de idiomas. Então a gente capacita
refugiados e solicitantes de refúgio para que eles ministrem aula de inglês, francês e de espanhol. São idiomas que Legal. eles já dominam, a gente Pô. não ensina eles a Professor os de inglês da idiomas. Alpagados era refugiado. Que legal, cara. A gente trabalha com a parte pedagógica, tá? E nós temos aulas em company. Então, hoje a gente está dentro da Nubank, da Invest, do Banco BNP, do Banco N26, da Pinheiro Neto Advogados, da Camargo Correia. Tem uma série de empresas que contratam esse serviço e oferecem aos colaboradores como um benefício. Então, gera receitas para o imigrante, gera receitas para a instituição, que é algo super legal dentro dessas ações. A gente está falando de ESG para dentro das empresas também, tá? Então, tem uma série de possibilidades para que as empresas possam se envolver. O que eu acho importante, essa transformação que o Marcelo conduziu no ADOS, é que deixou de ser, não que fosse exclusivamente, mas uma ONG 100% dependente de filantropia, para uma ONG de negócios sociais. E aí mexe um pouco com o ecossistema todo. Até porque, apesar do Brasil ser acolhedor, na área filantrópica, a gente discutiu no estudo esses dias, depois até mando a fonte, as principais associações de filantropia globais fez estudo, e o Brasil, ele é apenas o 75º lugar em filantropia, em cultura de filantropia. Então, ao mesmo tempo que a gente se considera um povo aberto à recepção e uma série de coisas, a gente não é um povo de doação. Então, uma ONG no Brasil não consegue viver de filantropia. Ela tem que viver de transformações como essa que o Marcelo citou de negócio social. Aqui começa a virar a chave. E aí, com isso, ele consegue chegar hoje em todas as empresas. Aí, imagina o ADOS hoje, que tem como área jurídica Pinheiro Neto, que tem Alphaville junto, que tem, olha o número de empresas que ele falou. Então, ele não é só as pessoas que estão ali no dia a dia batalhando. Ele tem um ecossistema, ele construiu algo maravilhoso. E essa questão que a gente tem, ainda minha visão de fora, que os países que melhor recebem refugiados são os países de primeiro mundo. É isso? É verdade isso? Não. Bom, tem em partes. Vamos lá. É importante que as pessoas saibam, há uma outra visão equivocada de que o problema, entre aspas, do refúgio é um problema dos países desenvolvidos, dos países ricos. Não é. Cerca de 80% dos refugiados no mundo estão em países pobres ou em países em desenvolvimento. Não estão nos países ricos. Porque a lógica da migração isso eu estou falando da migração em busca de refúgio. Tá? A pessoa sai do seu país e vai para o país mais próximo. Então eu saio da Síria, vou para a Turquia, vou para o Líbano. Eu saio da Ucrânia, vou para a Polônia, vou para a Hungria, vou para a Romênia, não vou para os Estados Unidos. Muitas vezes não porque eu não quero, porque eles não me recebem. Né? E claro, também a gente não pode ter uma visão romântica se todo mundo que fosse sair da Ucrânia, fosse sair dos países da África, fosse sair dos países do Oriente Médio, fosse para os Estados Unidos, fosse para a Alemanha. Isso é insustentável. Né? Isso é uma responsabilidade que tem que ser compartilhada globalmente. Né? Agora, quem pode mais, recebe mais. Quem pode menos, recebe menos. Só que isso na prática não acontece. Né? Eu vou citar um exemplo prático. O país que mais recebe refugiados é a Turquia, por conta dos sírios. Quase 4 milhões de pessoas. Por que isso? Porque a Turquia quer? Não. A Turquia recebe bilhões de euros anualmente da comunidade europeia para que ela mantenha os sírios dentro do seu país de origem. A gente não pode perder de vista que a questão do refúgio é, antes de mais nada, uma questão de interesse político e econômico. Historicamente, sempre foi e sempre será assim. Eu recebo quem eu quero, a hora que eu quero. Ok? Apesar de eu como país ter assumido compromissos internacionais com base em convenções, tratados, tem uma questão nas relações internacionais que se chama soberania. Eu sou soberano dentro do meu território. Em última instância, eu faço aquilo que eu acho que é melhor para o meu país, para o meu povo. E fim de papo.
Mas eu creio que você pode citar com esse exemplo, para ficar próximo da gente aqui, um caso recente da Venezuela, a migração que acontece mais para Uhum. Colômbia ou para Equador, talvez, né? Que são Uhum. enquanto a gente recebia aqui dezenas aqui de milhares, eles recebiam milhões de pessoas. Eu dei uma devagada aqui. A gente está falando de cerca de 80% do pessoal está em países pobres ou em desenvolvimento. O Brasil tá distante dos principais focos de conflito no mundo, né? Então, o Brasil tem uma característica que é receber diversidade sempre muito grande. A gente tem hoje no Brasil refugiados de 72 países diferentes. Tá? Agora, quando que começaram a chegar grupos mais consistentes? 2010, os haitianos. E 3 anos atrás, venezuelanos. Antes disso, a gente tinha grupos muito pequenos. Tem 4 milhões quase de sírios na Turquia, tem 3 mil no Brasil. Não é nada. Não é nada. Eu morei num condomínio de prédio que tinha 5 mil pessoas. Sim, se você falar de 20 mil refugiados no Brasil, é ridículo. É muito pouca gente. E mesmo assim, ainda há uma resistência muito grande. Por isso que eu falo que esse é um problema. A gente recebe poucas pessoas ainda. Que essa é a lógica. Tá? Então, a Alemanha, dentro do continente europeu, é um ponto fora da curva. Tá? É um ponto fora da curva. Claro que os países mais ricos têm condições de ter políticas mais estruturadas. A Alemanha tem, França tem em alguma medida, o Canadá tem. O Canadá é uma referência, mas o Canadá é um outro universo. Porque o Canadá lida só com reassentados. Reassentado é uma pessoa que saiu do seu país de origem, foi para um outro país, pediu refúgio, o refúgio foi reconhecido. Essa pessoa alega que ainda sofre algum tipo de perseguição, que não está conseguindo se integrar, aí ela pede para ir para um terceiro país. Então aí é uma relação entre governos. O Canadá, grosso modo, só recebe reassentados. Então eles escolhem quem entra. O refugiado, ele é espontâneo, você não tem controle. As pessoas estão chegando diariamente. O Canadá recebe reassentados. Então ele vai no país, ele vai lá na Palestina, ele seleciona quem ele vai trazer. Tem um lado bom nisso, mas tem um lado cruel nisso. Porque eu só recebo quem eu quero, e geralmente quem são? Homens saudáveis, jovens com boa escolaridade, saudáveis. Os casais com 5 filhos, os idosos, esses vão ficando. Então, assim, tem lado positivo, tem lado ruim nesse processo todo. Mas, assim, linhas gerais, Canadá, Estados Unidos, França, Alemanha, Holanda, são os países, assim, são mais, tem ações mais fortes, mais robustas em termos de acolhimento, de integração. O Brasil tem uma lei ótima, mas em termos de políticas de acolhimento, é um desastre. E na prática, nesses países desenvolvidos que tem essa cultura, você vê a população também tem, né? É uma coisa de cima para baixo, né? Nem sempre. Não também? Não. Alemanha, por exemplo. Apesar do governo receber muita gente, manifestações muito claras de grupos neonazistas são extremamente contrárias à vinda dessas pessoas. O fato do país assumir para si, isso é louvável, do país assumir para si a responsabilidade de acolher e de integrar essas pessoas, independe de manifestações, de opiniões da sociedade local. O governo brasileiro sempre foi meio evasivo nesse sentido, eu vou empurrando com uma barriga. Não se posiciona de forma consistente. Não, o Brasil é um país que está aberto para receber essas pessoas e nós vamos aqui instituir políticas públicas para o acolhimento de fato dessas pessoas. Isso nunca foi feito. Isso nunca foi feito. O que nós temos são ações mais pontuais em âmbito municipal e estadual, mas principalmente municipal.
criação de um albergue outro, coisas mais assim. Agora, os Estados Unidos, há uma resistência muito grande à vinda de imigrantes, né? Na França, quando está falando do pessoal de Ásia, quando está falando do pessoal do Oriente Médio, há uma resistência grande. Mas, apesar disso, eles continuam recebendo pessoas. Também não tem o outro lado do refugiado procurar o país mais desenvolvido para que ele possa imigrar? É natural Obrigado. isso, né? Lógico, Vamos pensar lógico. que o Brasil vai passar por uma guerra nesse momento. Eu falo assim, Rodrigo, você quer ir para onde? Você vai querer ir para o Afeganistão com todo o respeito? Sim. Você vai querer ir para o Afeganistão ou você quer ir para a França? Você acha que você vai ter mais oportunidades? O seu dia a dia vai ser mais fácil ou menos complexo na Alemanha ou no Uzbequistão? Eu quero ir para a Alemanha. Isso é Natural, isso é natural. natural. Mas é que a quantidade de pessoas que tem hoje no Brasil, que poderia talvez ter mais pelo tamanho, pela riqueza do país, é muito por isso também, né? As pessoas pouco conhecem o Brasil. Se você fala com africanos, quais são as referências que eles têm do Brasil? Novela. Então, eles têm um ideário do Brasil por meio de novelas. Quando a gente fala com o pessoal do Congo, quando a gente fala com o pessoal de Angola, de Moçambique, eu conheço o Brasil pelas novelas. Ou em uma ou outra aula de história. Futebol, carnaval, essas são as referências. Tem gente que acha que o Brasil vai ter tigre no meio da rua, leão. Essa é a ideia. Da mesma forma que muitas vezes a gente tem uma ideia equivocada de África, o pessoal tido do primeiro mundo, muitas vezes tem uma ideia muito equivocada do que é o Brasil. Não é só uma questão de distância territorial. É uma questão de proximidade em relação à cultura, a idioma. Isso tudo faz com que as pessoas pensem: eu quero ir para cá e não para cá. Então, essas escolhas estão na cabeça das pessoas, estão no sentimento, mas na prática é uma outra coisa. No final das contas, eu vou para onde me recebem, não para onde eu quero. E os caminhos que são mais fáceis para quem quer colaborar com a... Quais são os maiores desafios que vocês têm hoje e como que as pessoas que vão nos ver aqui podem se aproximar para ajudar? O que vocês precisam? Olha, mais uma vez, trabalho voluntário é algo impressionante. Sim, a gente recebe, sem brincadeira, pelo menos 15 mensagens por semana de gente querendo fazer trabalho voluntário. Não tem condições de acolher a todos. É inviável. Tá? As pessoas podem fazer uma contribuição financeira. A gente tem um programa chamado Amigoados. Quem estiver nos ouvindo lá, doe.ados.org.br, a pessoa pode fazer uma contribuição pontual ou uma contribuição mensal. A gente tem uma plataforma chamada Presente Solidário, presenteados.org.br, onde a pessoa troca presente de aniversário, ela faz uma campanha. Né? Então, ela faz campanhas pontuais, sobretudo em datas comemorativas. As pessoas podem indicar vagas de trabalho. A gente tem um formulário no site. Puxa, eu estou passando aqui na rua de casa e vi que tem um comércio que está precisando de um balconista. Entra lá no site, coloca o nome da rua, endereço, fone, que a gente entra em contato com o estabelecimento para tentar viabilizar essa vaga de trabalho para um refugiado. Dentro da empresa onde você trabalha, leve esse assunto ali dentro. Né? A gente sempre realiza palestras sem nenhum custo para as empresas para falar sobre o tema, é uma porta de entrada. Vamos levar a temática do refúgio para dentro das empresas, é uma possibilidade também. Então não é só recurso. Tá? Só queria pegar esse gancho, a gente vai ter agora, a partir do dia 23 de maio, uma série de eventos sendo feitos ali no Clube Barbixas, o Augusto, acho que é 1123 ou 1126. A gente vai divulgar hoje nas mídias sociais do Ados. Vão ser 6 dias, 6 segundas-feiras à noite,
um bate-papo envolvendo o casé e um refugiado, seguido por uma apresentação musical com uma banda formada por refugiados. Tem artistas excepcionais. Vai ter um grupo do Os escolhidos. Congo, Venezuela, Irã, Palestina. É algo muito legal. Então as pessoas podem estar lá, né, contribuir. Vai ser gratuito, porque as pessoas também enxerguem que essas pessoas estão aqui para contribuir de várias maneiras, né? Inclusive trazendo a riqueza, uma riqueza cultural que é algo assim imensurável. Você ia falar alguma coisa sobre essa parte cultural? É complementar que nós, na nossa convenção, a abertura foi toda feita por uma banda de refugiados, pelos escolhidos lá, dos Sim. meninos da República Democrática do Congo, e a energia que eles trazem é absolutamente sensacional. Nós vamos ter um evento, acho que vale você falar. Sim. A gente entra agora no mês, em junho acontece o Dia Internacional do Refugiado. Uhum. Então, tem uma série de eventos que vão acontecer promovendo. Então, empresas podem contratar refugiados para show, mas para palestra, do Marcelo numa convenção da Alpha Graphics foi de chorar, de desafio. Então, assim, tem várias formas de contribuir. Sim. Que joia. Legal, gente. Tá chegando ao final ao nosso podcast. Eu queria, dizer que aprendi muito com vocês aqui hoje. Marcelo, parabéns pelo teu trabalho. A gente vai trabalhar muito para divulgar isso aqui o máximo que a gente puder, para ter mais gente ajudando. Vamos pensar em formas também da gente aumentar a nossa, né, esse fluxo de pessoas que queiram ajudar. A gente vai também pensar. Eu vou pensar junto, a gente vai falar depois sobre isso, né? Júlio, obrigado por você ter vindo, cara. Grande Obrigado a amigo. você. Parabéns, irmão. Obrigado. Obrigado para todos nós. Valeu, Rodrigo. Obrigado. Marcelo, prazerzão, cara. Obrigado Prazer mesmo. todo meu. Obrigado pelo Valeu. convite. Prazer estar aqui. É isso aí, com Marcelo. vocês. Marcelo nos picapes. Valeu aí, Marcelão. Obrigado. Obrigado.